boa tarde, senhoras e senhores. Quero agradecer ao convite que foi feito à Agência Nacional de Água para a gente estar aqui hoje conversando um pouco com vocês. Agradecer à diretoria da ACA, as secretárias que conseguiram nos colocar nessa agenda. E para nós é um prazer muito grande estar aqui pela primeira vez e falar de um programa criado pela ANA há cerca de 9 anos, que se chama Programa Produtor de Água. Você coloca a apresentação aí, por favor. Bom, o meu nome é Rossini Ferreira Matsuena, eu trabalho na Superintendência de Implementação de Programas e Projetos, com esse programa, né, e a gente coloca ali inicialmente uma vereda que foi falado agora, né? Olha que beleza, né? Beleza de vereda, né? E o que é Programa Produtor de Água? O Programa Produtor de Água foi um programa criado pela Agência Nacional de Águas para tentar reverter uma situação que perdurava no nosso país há alguns anos. O que acontecia sempre no Brasil, aqui em Araguari, possivelmente não é diferente. Existem as leis, né, que chegam e falam: o produtor tem que conservar as matas ciliares, o produtor tem que conservar as nascentes, tem que recuperar. Quando ele chega na propriedade, ele é responsável por todo o dano ambiental que já foi causado, ele tem que recuperar, e o Código Florestal chega e fala que tem que fazer, e quase sempre o produtor não faz, aí vem a Polícia Ambiental e multa, vem o IBAMA multa, vem o IEF multa, quase sempre o produtor não paga as multas, aí ele fica inadimplente e não recupera, e a situação que temos é o que todo mundo conhece hoje, né? Em todo o Brasil, e aqui não é diferente, nós temos um déficit de APP muito grande, né? Quase todas estão sem recuperar, nossas nascentes estão detonadas, né? E aí chega numa situação que ficou público agora de 6 meses para cá, porque a seca chegou na região mais rica do Brasil, né? O problema da seca do Brasil, da falta de água para beber, ele é histórico, né? Agora, enquanto estava atingindo as outras áreas, não era tão importante, mas agora chegou a São Paulo, né? Então, quando chegou a seca em São Paulo, está faltando água, vai fazer rodízio, aí o negócio ficou público e notório, né? E aí muita gente acordou por uma situação que já vem de muitos tempos, né? E que já era, inclusive, previsível, né? Quando você não recupera, não faz o que tem que se fazer, é óbvio que vai chegar na situação que está chegando. Tá? Então, tornou-se público lá em São Paulo. Como é que vai ser aqui em Araguari? Já chegou esse problema ou vai chegar? A situação é uma das duas. Tá? Se a gente continuar mantendo o que a gente fez até agora, né? Porque quando você faz as coisas erradas, ou pelo menos deixa de fazer o que você tem que fazer, uma hora a cobrança chega. Tá? Bom, então, como a lei sempre diz isso, você tem que fazer, caía para o produtor rural fazer. Agora, filosoficamente, o que acontece? Quem usa a água? Toda a sociedade, né? Todos nós estamos aqui, nós queremos água em casa, aqui agora, né? E a obrigação caía para o produtor rural. Então chegou a situação que o produtor tinha que recuperar a quantidade e a qualidade da água para oferecer para a sociedade. Ou seja, o produtor tinha que, e é caro, recuperar a nascente é caro, recuperar a mata ciliar é caro, essas atividades são caras. E você joga isso para a conta do produtor rural, ele tem que enfiar a mão no bolso e fazer, e oferecer água em qualidade e quantidade para toda a sociedade utilizar. Isso é justo? Isso foi o que a ANA questionou, né, quando a gente tentou e conseguiu depois criar o Programa Produtor de Água, né? Para nós, essa política de você chegar, faça, se você não fizer, você vai ser multado,
ela não é justa e não funcionou ao longo dos anos. Então, com essa ideia, isso foi a base da gente criar o programa Produtor de Água. Que ele tem uma visão diferente dessa que a gente chama de comando e controle. Né? E você é obrigado a fazer, se você não fizer, você é multado. Então, a nossa visão nesse programa, ela é uma visão de chega para o produtor e fala com ele, você quer nos ajudar a melhorar a quantidade e a qualidade de água para servir a população? Se você, veja só, você quer, né? É um programa voluntário. Se você quiser, você vai receber por essa água que você está oferecendo à sociedade. Nós vamos te pagar por esse serviço ambiental que você está prestando. Tá? Essa é a base do programa Produtor de Água, que a gente vai falar aqui durante essa próxima hora. Bom, todo mundo sabe que o Brasil é um país extremamente rico em água, né? Nós temos aí, no mínimo, 12% da água do mundo, nós temos ela. Então, isso é muito para qualquer país. Vocês viram agora aí o professor americano falando dos índices lá de pluviometria de 400 milímetros por ano, 300 milímetros, né? E aqui a gente fala das regiões que chove pouco, de 600, 800, né? As regiões que chovem mais de 2.000 milímetros, né? Então, veja só, o Brasil é muito rico em água. O problema começa aqui, ó. Esse azul escuro é a quantidade de água e esse amarelo claro é a quantidade de população. Então, ainda que o Brasil é um país muito rico em água, 68% da água do Brasil está na região norte, onde nós temos 7% da população. Tá? 68% de água na região norte e 7% da população. Ao mesmo tempo, pega a região nordeste, vamos pegar o sudeste nosso aqui. Nós temos na região sudeste 43% da população com 6% da água. Tá? Então nós somos muito ricos em água, mas digamos assim, é uma água má distribuída. Né? Nós temos muita água onde tem pouca gente e pouca água onde tem muita gente. Complicamos a situação, onde a gente diz que na região, pega na região sudeste, que tem 6% da água, vamos pegar um exemplo, voltar no exemplo de São Paulo, que tem o rio Tietê, farto em água, que corta a maior metrópole do Brasil, mas dá para tirar água do rio Tietê para abastecer a população? Não dá. Né? Então, além da gente ter uma água má distribuída, a gente tem a capacidade de jogar produtos químicos, de jogar esgoto ali dentro e de inviabilizar a utilização dessa água. Então, você tem que buscar água longe. Né? E muito longe buscar água que você tem ela aqui, mas você não consegue utilizar. Bom, o que a gente quer em uma propriedade rural, e por que a gente vai começar a falar de propriedade rural? Porque quem tem condição de trabalhar com água, gente, de produzir água, de melhorar a disponibilidade de água, é o produtor rural, porque quase toda a água cai nas propriedades rurais. Quase toda cai na propriedade rural. Né? A maioria da água cai nas propriedades rurais. Então, ele é que tem que ser trabalhado para melhorar essa qualidade e quantidade de água. O que a gente quer numa propriedade rural é que ela tenha uma área de floresta, uns pastos bem cuidados, uma área de preservação permanente bem cuidada, né? Uma agricultura bem feita. Porque quando você tem tudo isso, o que acontece? Quando você tem um pasto bem cuidado e uma floresta, a água da chuva, olha só, agora choveu aqui, e aí quando começa a dar um pingo mais grosso, todo mundo, a primeira coisa que faz é arrumar uma coisa para pôr na cabeça. Por quê? Porque um pingo de chuva que vem lá de cima da nuvem, quando ele bate na sua cabeça, ele te machuca um pouquinho. Ele vem com força. E isso, um pingo. Imagina uma terra, um solo, que recebe pingos de chuva milhões de anos. E não é essa chuvinha que deu, não. São chuvas torrenciais, tempestades. Então, a gota d'água que vem com velocidade, ela vai batendo, e cada vez que ela bate no chão, ela provoca uma mini cratera. Ela desloca aquela terra. E essa terra vai descendo na enxurrada. E essa enxurrada vai para o rio. Então, essa terra que foi deslocada aqui, ela vai para o rio. Tá?
Quando você tem floresta, quando você tem uma floresta, o pingo d'água bate na árvore, diminui a velocidade e cai no chão devagarzinho. Quando ele cai, ele não fere a terra. Aí ele tem um tempo de contato com a terra muito maior e ali ele penetra na terra. Ele é absorvido, ele infiltra na terra. A mesma coisa funciona para uma pastagem bem cuidada. Quando você tem uma pastagem bem cuidada, uma agricultura bem feita em geral, ela diminui a qualidade da água. Ela não deixa dar enxurrada. Então, quando ela não deixa dar enxurrada, ela está permitindo que essa água infiltre. A água, quando ela infiltra, gente, ela vai para dentro da terra e lá embaixo ela encontra uma camada de pedra, né? A terra nossa é forrada de pedra por baixo, certo? Então, em algum momento, ela vai bater na pedra ali, vai caçar um lugar até sair numa nascente ou no rio. Então, quando você diminui a velocidade da água e você infiltra aquela água, você está fazendo duas coisas bacanas. Primeira coisa que você está fazendo, você infiltra, você está diminuindo o momento da enchente. Porque se você faz alguma coisa para segurar essa água, você está diminuindo a enchente. Assim como você diminui a enchente, você não está deixando carregar a terra para o rio. Você está diminuindo o assoreamento. Essa água que é infiltrada aqui hoje, no momento da chuva, ela sai lá no rio daqui 2, 3, 4 meses. Daqui 2, 3, 4 meses, o que a gente tem? Período de seca. Então, ao mesmo tempo que você tira a enchente, você aumenta a vazão mínima do rio, quando o rio mais precisa. Você está jogando água no rio no momento mais seco. Então, uma das coisas que a gente vai fazer, até agora que a gente falou, são das plantar árvore. E existem, além disso, tem estruturas que a gente faz nas pastagens, na agricultura, para diminuir esse escorrimento da água. Que a gente vai falar muito aqui, ao longo dessa uma hora nossa, que são as barraginhas, que são os terraços, que é readequar as estradas, para ao invés da estrada estar jogando terra para dentro do rio, ela está ajudando ao meio ambiente, ajudando a reter a água. E é isso que a gente vai falar, dessas oportunidades que dá para a gente fazer. E logo depois a gente vai falar o que vai fazer. E depois, no final, a gente vai falar, tá bom, mas quem vai pagar por tudo isso? Né? Bom, isso aí é o ideal que nós mostramos. Mas isso aqui é que a gente encontra muitas vezes no Brasil. Quando você pega isso aqui, diz que é um proprietário rural. Né? Mas não é, né, gente? Não é, né? Porque também a gente tem que ter noção de que cada um de nós tem sua responsabilidade. Cada um aqui nós temos muito produtor rural. E ou muito estudante, ou muito consultor. Mas todos têm a mesma responsabilidade. Nós temos que deixar para as futuras gerações uma terra melhor do que nós pegamos. Entendeu? Quem não fizer isso, não está cumprindo sua função social aqui na terra. Um cara que tem uma propriedade dessa forma aqui, ó, isso não é produtor rural. Isso aí, ele devia ficar com vergonha de pegar uma terra dessa e passar para o filho dele como herança. Tá? Quando chega numa situação dessa, propriedade, todas essas erosões aqui foram feitas, isso aqui vai para o rio. Ó. Olha a cor do rio que já está aqui, tá vendo? Logo aqui tem uma estrada. Ó. Volta e meia, essas terras aqui do rio, dessas vossorocas, impedem a passagem de carro. De tão feia que a situação fica. Tem que mudar de dono. Tem que mudar de dono, com certeza. Tem que mudar de dono. Eu acho que acabou a pilha aqui, viu? Alguém dá um... Veja só, acho que acabou. Mas não é a pilha não, porque a luzinha está funcionando, só não está funcionando para passar. Você passa aí para mim, por favor? Bom, uma situação dessa aí, quando a gente tem uma propriedade
onde as pastagens estão bem cuidadas, ou poderia ser uma agricultura, uma soja, o proprietário, ele ganha dinheiro com isso aqui, né? Essa área dele aqui, ele ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro na propriedade tem condição de deixar uma área para a conservação da natureza, para a produção de água. Porque quem não está ganhando dinheiro na propriedade, gente, é óbvio que se o cara não está ganhando dinheiro na propriedade dele, ele não vai preocupar de fornecer água de qualidade e quantidade para você beber, não. Ele não está dando conta de ele se manter, vai preocupar com a água para você? Não vai. Então nós temos a obrigação também de fazer com que o produtor ganhe dinheiro. Tá? Bom, veja só. Isso aqui é uma região de café de montanha. Café plantado em nível, né? Era muito comum, até há pouco tempo atrás, o cara plantar um café de morro abaixo, né? Aqui, como é uma região de agricultura mais desenvolvida, talvez vocês não tenham nem visto isso, mas é muito comum em outras regiões que a gente trabalha, porque a gente trabalha com muita agricultura de baixo padrão, o cara plantar um café de morro abaixo, né? Arar de morro abaixo. Aí quando chega a enxurrada, vai carregando tudo aquilo, tá? Bom, veja só. Quando você tem um pasto de boa qualidade, da mesma forma que o capim cresce bonito para cima, as raízes dele crescem bonitas para baixo. Então essas raízes vão furando a terra e vão formando canais. Quando a água chega e bate num pasto de boa qualidade, ela tem onde infiltrar. Tá? Bom, agora pega esse produtor aqui da esquerda, olha só. Aqui, ele acabou com a terra, com a pastagem. Uma água que bate aqui, ela não tem onde infiltrar. Se ela não tem, ela vai embora. Ela vai embora imediatamente no momento da chuva e vai causar as enchentes. Tá? Vai embora para o rio e vai embora para o mar. Existem várias formas de o cara adaptar a situação dele a se tornar um cara que está colaborando para a produção de água. Aqui é só um exemplo de integração lavoura-pecuária, né, de silvopastoril. Olha só, uma região, uma pessoa que tem um plantio de forma adequada. Imagina uma situação dessa aqui. Ó. Um cara que tem eucalipto, pastagem. Uma chuva aqui não corre enchente. Toda a água que cai aqui ela é absorvida. E ela vai lá para baixo. Né? Vocês viram a palestra agorinha do professor americano aqui, que ele falou que um dos objetivos, uma das formas eficientes de utilizar a água, é colher a água das enchentes. Não é isso? Porque nesse momento, no momento da enchente, ninguém precisa de água, gente. Ninguém briga por água na época das águas, não. Porque nesse momento, a água tem causado mais danos do que benefício. Ela sai carregando tudo e vai embora rápido. Então, a gente tem que ter uma visão de segurar essa água na propriedade. Tá? E vejam só que eu estou falando aqui só de água de chuva, né? Só de água de chuva. Nós temos que segurar essa água na propriedade. Bom, o que o nosso programa propõe e que hoje eu estou aqui para propor para vocês, para propor para a ACA, para propor para a prefeitura, para a gente ser parceiro na construção de um projeto deste, de um programa produtor de água. O que a gente teria que fazer? Primeira coisa, readequar estradas rurais. Por que estrada rural tem a ver com água? Tudo. As estradas são um dos principais poluentes em relação a sedimento, quando se fala de recursos hídricos. Nossas estradas rurais, grande parte delas foram feitas na época dos tropeiros, onde que o gado passava. Aí depois o cara vinha com as máquinas e só abria aquilo, né? E ia aumentando um pouquinho. Daí a pouco, foi aumentando e são as estradas mal planejadas, né? E que quando chega a chuva, a água bate na estrada e sai carregando tudo aquilo ali. E como na estrada não tem plantio de nada, está limpinho, a água bate e sai carregando. Aliado a isso, nós temos um problema cultural nas prefeituras. Porque o que a prefeitura quer de uma estrada? A gente chama de trafegabilidade. Quer que os carros passem, não é isso? Então, ele manda o patrulheiro lá na estrada, o patrulheiro chega, baixa a lâmina, né?
e vai embora. Vai limpando tudo aquilo ali, né? Chega em algum momento lá embaixo, ele enfia o bico da lâmina patrol para um lado e faz um reguinho ali. Para quê? Para essa água descer ali, não é isso? Para onde essa água vai, ninguém quer saber. A prefeitura não quer saber, o patrulheiro não quer saber. Então, se ela causa aquele dano lá para baixo, o problema é dele, né? Depois resolve isso, não é assim? Mas essa água, para nós, ela nos interessa, né? Essa água aí é que vai fazer enchente, que vai carregar sedimento, que vai entupir rio e que vai embora rápido. Essa água é importante para nós. Essa água é muito importante para nós. Bom, como é que a gente vai fazer com essa água então? É a segunda meta de um trabalho que a gente está propondo. Construção de barraginhas de captação e infiltração de água de chuva. Então, quando esse patrulheiro enfiou o bico da patroa e jogou a água para sair e vai causar dano em algum lugar, o que a gente está propondo? Vamos fazer bacias ali para pegar essa água que sai da estrada e receber essa água. E aí essa água vai infiltrar e vai sair lá embaixo daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses. Daqui 2 dias, 2 dias depois da chuva, essa água da barrageira já secou. Mas aí vem outra chuva. E ela torna a encher. Daí 2 dias ou 3, ela torna a secar e vem outra chuva. E a gente já tem trabalhos mostrando que uma barraginha feita dessa, ela enche e esvazia, em média, 20 vezes ao ano. Isso só a barraginha. Tá. Bom, mas também a gente quer fazer terraço em nível, né? Então, a gente tem que fazer terraço, por quê? Porque o terraço, ele segura água e segura sedimento. Tá? Então, quando você tem terraço em uma área tanto de pastagem quanto de produção de grãos, você segura água e solo. Então, não adianta você falar assim, mas eu já faço plantio direto. Ótimo. Mas o terraço não pode ser retirado onde tem plantio direto. O terraço ajuda muito mais. Tá? O plantio direto, ele segura muito mais solo do que água. Tá? O plantio direto ele é excelente para segurar solo, mas não é tanto para segurar água. Então a gente tem que associar o plantio direto com o terraço. Tem que ter terraço também. O terraço ele tem a mesma função da barraginha. Aumenta o tempo que a água está em contato com o solo. Se ela aumenta o tempo ali, ela vai infiltrar. Tá? Outra coisa que a gente tem que fazer é cercamento e plantio de espécies nativas em área de preservação permanente. Isso aqui eu estou falando de quê? Estou falando de beira de rio, estou falando de nascente, estou falando em área de recarga. Tem que plantar? Tem que plantar. Por quê? Já falei para vocês, ela diminui o impacto da gota d'água e aumenta o tempo de filtração. Tem que plantar? Tem. Área de nascente você tem que plantar? Tem. Área de nascente combina com vaca pastando? Não. Não combina. Você não pode deixar o gado ficar pisando na nascente. Porque ela compacta ali, ela compacta e pode fazer até secar. Então, área que tem pecuária, tem que cercar nascente e tem que plantar espécie nativa. Se for área só de agricultura, você não precisa cercar. É óbvio, uma propriedade que só trabalha com agricultura, para que você vai cercar nascente? Você vai só isolar aquela área e recompor. Tá? Mas tem que fazer isso, tem que fazer isso. Bom, outra coisa que a gente tem que fazer nesse programa que a gente vai está conversando agora, é a questão da educação ambiental. Se você não conversar, e para mim isso aqui já é educação ambiental, ó, né? A gente está conversando, né? Se você não levar isso para discutir no seu comitê, na associação de cafeicultores, nas escolas, nada funciona, gente. Nada que você faz. Vocês já viram em milhares de programas do governo, o governo deu tantas mudas, plantou num determinado lugar, você vai lá daqui 3, 4 anos, morreram as mudas todas, entendeu? Não é só plantar. Né? O plantar é uma das etapas. Né? Mas tem que ter o envolvimento. Você tem que envolver sociedade, tem que envolver comitês de bacia, tem que envolver prefeitura. A prefeitura tem que participar disso. Tem que participar. Tem que participar. Bom,
Terraço, muita gente já conhece, né? Mas eu gosto de falar, mostrar, porque tem alguns que não conhecem, e um que não conhece já vale a pena de mostrar. Veja só um local desse aqui, ó. Isso aqui é a parte alta, então a água vai batendo aqui e vai descendo e vai carregando, a água vai descendo e carregando os sedimentos. Quando você faz o terraço, você corta, você faz o terraço assim, cortando aqui, ó. Quando você corta, a água vem, encontra esse terraço, então a água vai juntando aqui, ó. Ela vai juntando e vai infiltrando aí. Essa é a função do terraço. É segurar a água no momento da chuva. Área de nascente. Aqui é uma nascente, aqui, ó. Uma nascente. Aqui é uma nascente. Então, tem que ser cercada e tem que ser recomposta em volta. Com espécies nativas, tá? Tem que ser recomposta. Isso aqui é um momento de plantio de um dos nossos projetos. Então, essa cidade aqui, ela fez, isso aqui já é no segundo ano do projeto. No primeiro ano, a cidade fez uma gincana entre todas as escolas para ver quem trazia mais variedade e quantidade de semente nativa da região. Então, sobrou semente para nós fazermos nossos viveiros lá e plantar. Aí, eu vou passar um aqui, depois eu volto. Aí isso aqui, ó, isso para nós é educação ambiental. Se levar os alunos, ó, aqui estão misturando terra, ó, misturando terra para encher sacolinha, tá vendo? Plantaram, né? Põe a muda na sacolinha. E aí, o dia do plantio, a mesma coisa, ó, você traz os alunos. Isso aqui isso envolve a sociedade. Isso envolve, tá? Barraginha. Olha só uma barraginha aqui, ó. Aqui é uma estrada rural, né? Aqui a gente faz um quebra-mola. Então a água vem na estrada, enquanto esse quebra-mola, ela não vai subir quebra-mola, né? Então ela vem para o cantinho aqui e vem aqui para dentro da barraginha. Olha aqui, ó. Aqui, nesse caso aqui ela está vindo aqui, ó. Vai para dentro da barraginha. E se tiver excesso de água, ela sai, você faz outra barraginha embaixo, tá? Aqui é uma estrada, ó, barraginha de um lado, barraginha de outro. Aqui é uma barraginha dentro da propriedade. Tá? Veja só essa barraginha aqui. Como é que ela tem uma cor clara aqui, ó. O que é isso aqui, gente? Isso é o cascalho. Isso é o cascalho que foi lavado aqui e foi para dentro dessa barraginha. Se não tivesse essa barraginha para segurar esse cascalho, essa cascalho ia para onde? Para o rio. O lugar mais baixo da propriedade é o rio. Então esse cascalho é para o rio. Então veja só duas funções importantes da barraginha. Primeiro, segurar a água para aumentar a infiltração. Segundo, segurar os sedimentos. Tá? Numa estrutura, você sabe quanto que custa uma barraginha dessa? Nos projetos nossos, está custando em média R$300. Isso é muito barato. Isso é muito barato para um benefício que causa, entendeu? Isso é muito barato. Olha só uma barraginha aqui, ó. Depois da chuva, ela está desse jeito aqui, ó. Você vai lá, no outro dia, 2 dias depois, ela está desse jeito. Aí tem muito produtor que fala assim, lá em casa não está resolvendo nada a barraginha, porque ela vai enchendo e esvazia. É isso mesmo que a gente quer, né? É isso mesmo que a gente quer. A gente quer que ela bate ali, infiltre e esvazie. Para daqui 2 dias choveu de novo, ela torna a encher, né? É isso mesmo que a gente quer, que ela entre e esvazie. Uma barraginha pronta, com equipamento aqui simples, funcional, desenvolvido por um parceiro nosso da Universidade Federal de Viçosa, o professor Pruski. Olha só esse equipamento. Esse aqui, gente, ó, isso é um cano de PVC, numerado, tem um halozinho aqui, um halozinho, e tem uma boia também que é de PVC. Esse equipamento custa R$50. R$50. Quando chove, que enche a barraginha, a água suspende essa boia leva esse halozinho lá para cima. Quando esvazia, a boia desce. Então o halo fica preso lá em cima. Então você sabe quanto de água que aquela barraginha captou. Ao mesmo tempo, quando ele desce, quando essa boia desce, muitas vezes já desceu sedimento aqui e ela também
para no sedimento. Então você, com esse equipamento que custa R$50, você mede o tanto de água que infiltrou naquela barraginha e você mede o tanto de sedimento que ela captou. Com equipamento que custa R$50. Você imagina, vou pegar uma bacia de captação aqui aqui em Araguari, se eu faço 1000 barraginhas, se eu sei que cada barraginha infiltrou 10 mil litros de água durante o ano, eu sei quanto de água que eu joguei para dentro do lençol durante o ano. Numa conta simples e barata. É isso? Simples e barata. Além dessa água que você infiltrou, você diminuiu a erosão, você diminuiu a enchente. E olha só, você está fazendo o quê? Vamos voltar aqui na palestra do americano agora. Você está guardando essa água onde? No aquífero, né? Debaixo da terra. Aqui não tem caixa para guardar essa água, não. Essa água está guardando lá debaixo da terra. E ela vai chegar lá no rio quando? Quando você mais precisa dela. Que no momento de enchente, a água não vai embora, ela não consegue. A água ela enfrenta a barreira da terra. Então ela vai devagarzinho, vai descendo devagarzinho até chegar lá. Bom, veja só aqui uma estrada rural. Quando a estrada é sem planejamento, isso aqui é que acontece na estrada. Ó. Quando chove, ela sai carregando e formando valetas. Tá? Ela vai formando valetas. Por quê? Porque a água entra lá em cima e vai descendo, carregando tudo que ela acha pela frente. E carrega muito. E muitas vezes deixa a estrada sem tráfego. Então, aí começam as parcerias. Para a prefeitura, ela quer manter uma estrada que dá para passar o carro todo dia. Para nós, para o produtor rural, para a ANA, para a ACA, ela quer que além de passar carro, ela quer que a estrada ajude a segurar a água, infiltrando pelos usuários na época da seca. Então, olha os interesses de vários parceiros ao mesmo tempo, né? Cada um quer por um lado, mas se fizer vai ajudar os dois, né? Veja só uma estrada dessa aqui, ó. Aqui é a parte alta, a água bate aqui, vai descendo. Então ela chega, você faz uma barraginha que ela infiltra. Outra barraginha aqui infiltra, outra aqui infiltra, e assim por diante. Aqui é a mesma coisa, ó, né? Aqui é a mesma coisa. Uma estrada dessa aqui, ela não vai ficar intransitável. Não vai. Porque não tem tempo da água sair correndo para fazer valeta, para fazer atoleiro. Não tem tempo da água. Ela vai saindo, ela encontra um quebra-mola, ela tem que sair para o lado e vai ser absorvida. Tá? Essas fotos aqui, gente, nenhuma foto que eu estou apresentando aqui é foto de livro não, tá? Nenhuma. São fotos dos nossos projetos que já estão em andamento, tá? Todas, né? Todas são dos projetos do nosso andamento. Bom, isso aqui, construção de terraço em nível, tá? Isso aqui é um terraceador de base larga, né? Colocado um trator. Esse terraceador vai fazendo o terraço, ele vai juntando a terra e faz um ponto alto no meio, né? No meio. Então a água vem e ela segura aqui no terraço, tá? Um terraço pronto, um terraço depois de uma chuva pesada. Olha só como é que o terraço está cheio de água aqui, ó. O terraço tem a mesma função da barraginha, só que o terraço é muito maior. Como ele é muito maior, ele segura, ele penetra, ele permite que infiltre muito mais água, porque ele tem uma área muito maior para reter a água, para segurar a água e para segurar a terra. Segura os dois. Pega uma área dessa aqui, ó. Se a gente tem uma nascente, se você faz terraço ao redor essa água que ia descer aqui, que ia embora, se você faz terraço, não tenha dúvida nenhuma que essa nascente aqui vai aumentar muito o volume dela. Por quê? Porque essa água vai filtrar aqui, ó. Essa água vai filtrar daqui e daqui, ela vai ter que ir ajudar essa nascente. E as nascentes são que começam, todo o rio começa a se formar numa nascente. Então a nascente tem uma importância muito grande para nós, porque ali nasce um rio. Olha o terraço aqui
depois de pronto, no outro ano, ó, ele fica até... Isso aqui é uma região de pastagem aqui. O terraço, onde você fez o terraço, ele fica até melhor do que onde você não fez. Por quê? Porque você aera. Você, quando corta, você joga oxigênio nas raízes. Então, o capim sai até melhor do que no lugar que você não tinha. Aqui, uma região pecuária, né? Então, você tem que cercar as nascentes. Cercar com eucalipto tratado. Porque não justifica. Às vezes você fala assim, vou cercar as nascentes, aí o cara vai lá, tem um pouquinho de mata lá, ele corta a madeira daquele pedacinho de mata que ele tem para cercar uma nascente aqui. Aí não, né? Ele vai tirar uma árvore que já está fazendo a função hídrica dela para cercar uma nascente? Não. Vamos colocar de madeira plantada, madeira sustentável, né? De eucalipto tratado, no caso. Tá? Olha só uma área terraceada. Olha uma estrada dessa aqui, ó. Normalmente, a gente trabalha muito nas estradas da propriedade, de dentro da propriedade. Porque nas estradas rurais, às vezes a prefeitura trabalha até, mas naquela estrada principal, né? Mas naquela estrada que sai da principal e vai até a propriedade do produtor lá, aquela estrada normalmente fica uma daneira, né? Fica uma daneira. Então aquela estrada ali, no interior da propriedade, você tem que trabalhar ela. Ela é, aquele pedaço de estrada, ela é parceira. Aqui, essa foto aqui é um dos nossos projetos. Aqui é morro, como não dá para fazer barraginha dos dois lados da estrada, só foi feito do lado de baixo. Tá? Olha aqui o terraço aqui, ó. Tudo terraceado. Essas fotos aqui, essa foto aqui especificamente é em Extrema, Minas Gerais. Essa aqui também é Extrema. Tá? Então você pega aqui, ó. Faz o terraço onde precisa, faz recomposição florestal onde precisa. E essa água, aqui tem barraginha nessa estrada aqui, ó, tem barraginha aqui. E essa água vai para uma nascente. Esse projeto aí foi o primeiro projeto produtor de água que nós implementamos. É lá em Extrema, no sul de Minas. Já tem 8 anos de projeto lá em andamento. Nós já temos lá mais de 200 propriedades trabalhadas, mais de 200 proprietários rurais que recebem pagamento pelos serviços ambientais prestados, né? Porque esse nosso programa ele se caracteriza por pagar ao produtor rural o que adere, né? Tem que pagar, né? E não é bolsa, é pagamento, né? O produtor presta um serviço ambiental e ele recebe por isso. Se ele prestar metade do serviço, ele recebe a metade do dinheiro. O ano que ele não prestou, se ele não prestou o serviço, ele não recebe. Tá? Pagamento, não é bolsa. Bom, então, é muito bacana. A gente já viu aí o que tem que fazer, quais são as metas, o que tem que fazer, mas tá bom. Mas aí chega aqui, né? Mas quem paga isso, né? Quem paga? Bom, para falar quem paga, aí vamos começar a vender nosso peixe, né? Para tentar resolver essa situação, é que foi criado o Programa Produtor de Água. Tá? Programa Produtor de Água. O que é esse Programa Produtor de Água? É um programa de melhoria da qualidade e quantidade de água em mananciais através do incentivo financeiro aos produtores. Então, o que é o objetivo do programa? Melhorar a qualidade e quantidade de água. Tá? O que tem de recompensa? Incentivo financeiro ao produtor. Isso aqui é pagamento, né? Pagamento. Bom, ele é um programa voluntário, né? Ou seja, só entra quem quer, né? No qual são beneficiados produtores rurais que, por meio de práticas e manejos conservacionistas e de melhoria de cobertura vegetal, venham a contribuir para o abatimento efetivo da erosão e da sedimentação e para aumento da infiltração de água. Então, aquelas estruturas que nós falamos lá, barraginha, terraço, plantio, para que é feito isso? Para isso aqui, ó. Para contribuir com o abatimento da erosão
e para aumentar a infiltração. Então, esse programa, a base dele é aumentar a infiltração e reter a erosão. A base científica dele é essa. O que nós queremos é isso. Não deixar a água embora e não deixar carregar sedimento. Para isso aí é que nós temos que fazer barraginha, terraço e plantar. Tá? Bom, e ele é inovador porque ele criou o conceito de provedor-recebedor. Até então, a gente conhecia o conceito de poluidor-pagador. Se você polui, você tem que pagar por isso. Se você errou, você é multado por isso. O conceito aqui é diferente, né? O conceito aqui começa com lá, voluntário, né? É de você chegar no produtor e falar, ó, nós estamos querendo fazer isso aqui, né? Nós estamos propondo uma parceria. Se você aceitar a ser um provedor de serviço ambiental, se você aceitar a alterar suas práticas e manejos, e as práticas que você fizer ajudar a diminuir a erosão, você vai receber por isso. Tá? Então, olha o conceito como é que mudou. Em vez de você errou, você vai ser multado. Você poluiu, você paga. Não, aqui ó, você quer, se você quer e se tornar um produtor de água, nós vamos te pagar por isso. Bom, qual que é o foco? Qual que é o foco do pagamento? É um pagamento por serviços ambientais voltados à proteção de recursos hídricos do Brasil. O que é esse serviço ambiental? Esse serviço ambiental, ó, nós precisamos de água. Nós precisamos de garantia de água. Nós precisamos de ter água para beber, ter água para irrigar. Então, se você ajuda a ter essa água na hora que a gente precisa, você está prestando um serviço ambiental. E você recebe por esse serviço que você está prestando. Tá? O que a Ana faz nesse projeto? Apoia, orienta, certifica projetos que visem a redução da erosão e do assoreamento. Tá? Bom, que tipo de apoio que a gente faz nos projetos que a gente já tem? Apoio técnico e apoio financeiro. Tá? Para quê? O que faz? O que esse dinheiro faz? Primeira coisa é fazer isso aqui, ó. São os arranjos. O que são os arranjos? Os arranjos é isso aqui que nós estamos fazendo hoje. Isso é a primeira conversa. É o namoro, né? É chegar para a ACA aqui e falar, ACA, nós temos um programa produtor de água no Brasil. Você se interessa? Para não ouvir de... É Antônio, né? É Antônio? Hã? João, para não ouvir o que eu ouvi de João hoje na hora do almoço, que na maioria dos programas, os negócios são impostos de cima para baixo. Não foi o que você falou, João? Que os negócios são impostos de cima para baixo e chega para o produtor para ele fazer. Então a conversa aqui, João, é o arranjo, né? É chegar para vocês e falar, nós temos esse programa, o que vocês acham? Vão chamar o comitê de bacia para conversar? Vão chamar a prefeitura? Vão chamar a universidade? Vão chamar outros parceiros que deve ter aí muitos, né? Empresas, sindicato rural? Vão chamar todo mundo para conversar isso aqui? Né? Vão chamar? Vão conversar? Bom, e aí? Além disso, a gente tem que fazer aquilo que a gente já falou ali atrás. Tem que fazer terraço, tem que fazer barraginha, tem que consertar a estrada vicinal, tem que recuperar a nascente, proteger, tem que conservar fragmentos florestais e tem que recompor APPs e reserva legal. Muitas vezes tem que construir fossa, porque não adianta nada. Você pega uma coisa, faz um trabalho desse e o cara continua jogando a fossa dentro do rio, ou continua colocando a criação de porcos dentro do rio. Né? E, além de mais, você tem que trabalhar com a educação ambiental, que a gente já falou aqui agora, né? Que é sempre, tem que estar presente. Porque é um projeto que você vai construindo. Você vai construindo. Tá? Bom,
o que a gente vai ter com esse projeto? A gente vai ter melhoria da qualidade de água por meio da adoção das práticas que promovam o abatimento da erosão e da sedimentação. Com isso, você vai ter um aumento da oferta da água. Vai ter aumento da oferta da água. Aqui quase todo mundo viu a palestra do americano aqui hoje. Ele falou duas coisas que tem tudo a ver com esse programa. Primeiro, é você captar a água das enchentes. Vocês viram isso aí, né? Ele falou captar a água do momento das enchentes, né? Porque as águas, elas concentram muito em 4, 5 meses do ano. E se você não segurar ela, ela vai embora para o rio. Nessa época que a água tem muita, ninguém irriga, porque está chovendo. Então você tem que armazenar ela, você tem que guardar ela. Outra coisa que ele falou foi armazenar ela no aquífero, né? E é o que nós estamos falando aqui, pegar essa água e armazenar debaixo do chão. Outra vantagem imensa que você tem de armazenar água debaixo do chão é que o sol não vai evaporar ela. Ela está lá debaixo do chão, está protegida. Então ela vai ser disponibilizada de uma forma mais fácil. Bom, tá bom. Interessante, a ideia é bacana, tal. E aí sentamos aqui um grupo aqui, tem 5 parceiros que acharam bacana e cada um aqui que achou isso legal tem que ir na prefeitura, tem que ir no comitê, tem que ir na ACA e perguntar, e aí, dá para fazer? Né? Por que vocês não reúnem para sentar para fazer isso? Né? Se tiver interesse, né? Por quê? Ele é programa voluntário, né? Voluntário, só faz quem quer. Só faz quem quer. Tá bom. Reuniu um grupo, falou, não, é interessante e tal, e aí? E aí? Aí como é que começa, né? Vão dizer que o pessoal aqui achou bacana, não, Araguari tem que fazer algo. Olha só, deixa eu fazer um desafio para vocês. Extrema, onde a gente lançou o primeiro programa produtor de água, é uma cidade do sul de Minas, que tem 50 mil habitantes. Vocês já ouviram falar em Extrema, né, desse programa produtor de água lá? Levanta a mão aí quem já ouviu falar desse programa produtor de água. Olha o tanto de gente que já ouviu falar, aí, ó. Muita gente, né? Extrema hoje, nós temos vários prêmios no Brasil e vários prêmios internacionais. O ano passado nós ganhamos um prêmio lá em Dubai. Extrema tem 50 mil habitantes. Hã? Araguari tem 120, então o professor falando aqui, tem 120 Araguari. Por que Araguari, além de ser excelente na produção de grão de café, não pode se tornar um excelente produtor de água? Por que não? Né? Por que não? É um desafio, né? Bom, aí, digamos que todo mundo achou legal, tá, mas e aí? Como é que começa isso? De onde é que nós vamos partir? Primeira coisa, criar parceria engajando instituições relevantes. Você tem que, o produtor de água, ele só funciona com parceria. Ele é um programa que não é assim, o fim do ano passado, nós fomos convocados lá pela Cátia Abreu, do Ministério do Meio Ambiente, ministra do Meio Ambiente, que ela acha o programa bacana. Na verdade, o produtor de água é um programa muito bacana mesmo. Não tem oposição a ele. Todo mundo acha bacana. Né? Então ela chamou a gente lá que queria fazer esse programa para o Brasil todo. Sabe o que nós da Ana falamos? Espera aí, não é assim. Isso não é, ele não é um programa de você chegar e jogar para o país todo. Não funciona. Ele exige parcerias, ele exige conversa, ele exige gente envolvida. Tá? Não funciona. Ele não funciona se você quiser jogar ele. Nós propusemos a ela uma outra metodologia que talvez até vai chegar aí, que chama APP Legal, mas não o programa produtor de água. O programa produtor de água ele funciona onde tem parceiros voluntários que querem trabalhar. Tá? Bom, quem são esses parceiros? Os parceiros são todo mundo interessado em melhoria da qualidade e quantidade de água e melhoria do meio ambiente. Sindicato rural, comitê de bacia, prefeitura tem que estar junto, universidades, cooperativas, sindicatos, tá? Isso é que é parceria. Então, quando você começa a conversar, que você tem interesse em montar um projeto desse, você tem que sentar todo mundo e falar assim, então tá, a Ana é um parceiro, né? Nós estamos aqui nos oferecendo para ser parceiro. O programa Produtor de Água não é um programa da Ana, tá?
Ele é um programa que a gente criou a metodologia, mas o programa é do município. Ele chega em planta e nós nos oferecemos para ser parceiro. Tá? Quem define como vai ser, o que vai ser, quem vai pagar, quanto vai pagar, quem define isso são as pessoas da comunidade. Né? A gente chama de comitê gestor do programa, ou unidade gestora do projeto. Bom, aí, vou dar um exemplo. Aí reúne inicialmente 5 ou 6 parceiros e fala, o que vocês podem ajudar num programa desse? Né? Define o que cada um pode ajudar. Quem pode pagar pelo serviço ambiental? Nós vamos falar isso agora lá, mas vou dar exemplo. Nos outros parceiros nossos, quem paga? Vou dar exemplo para cada um. Lá em Extrema, quem paga aos produtores pelo serviço ambiental? Porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é o que a gente vai fazer na propriedade, que é o plantio, que é o cercamento de nascentes, que é o plantio de espécies nativas, que é o terraceamento, que são as barraginhas, que é a educação ambiental, que são os terraços, né? Tudo isso é caro. Tudo isso é caro. Né? Isso aí é uma das coisas que a ANA pode pagar. Né? Tem pago. Tem pago. Como é que a gente tem feito isso? Principalmente através de editais. Né? O ano passado, nós lançamos um edital, no final do ano, para contratar 9 projetos. Nós recebemos 151 propostas. Das 151, nós selecionamos 18 projetos que dava para contratar, porque os outros estavam muito ruins, não dava para contratar daquele jeito. Nós lançamos um edital para contratar 9. Contratamos aqueles 9 e os outros 9 que não contratamos naquele momento, estamos contratando agora, esse início de ano. Semana passada eu já estou rodando essas cidades que a gente vai contratar, já para fechar os contratos com eles. Né? Então foi a prioridade nossa, foi fechar o contrato com os que já estavam aptos a ser contratados. Tá? Então, aí começa uma coisa, tem que ter projeto. Né? Tem que ter projeto. Então, quando você define, vamos reunir aqui para conversar? Vamos. Tá bom. Quem vai fazer o projeto? Já começou a função de um primeiro parceiro aí, né? Tem que identificar quem pode fazer um projeto desse. É a universidade? É a Mater? É uma consultoria? Né? Tem que ter projeto. E tem que ser coisa igual de mineiro. Né? Começar hoje. Né? Não pode esperar a gente lançar um edital para ir começar a fazer o projeto, porque não dá tempo. Né? Isso é um trabalho de educação, de comunicação. Você tem que ir fazendo o projeto, para na hora que o edital lançou, o projeto nosso está pronto. Tá? E vamos lançar edital no início do ano que vem. Nós só não vamos lançar agora esse ano ainda, porque nós estamos contratando do ano passado, do final do ano e esse início de ano 18. Nossa equipe é pequena também. Então a gente tem que pôr esses para andar para depois pegar outros. Né? Igual eu falei com vocês, não é uma coisa de massa, né? É uma coisa que vai andando. Mas vai andando. Né? Não. Ele está perguntando o programa Melhor Caminho. Não, não fazemos parte. Né? A gente tem conhecimento de outros programas, trabalhamos juntos, até tem parceiros que trabalhamos juntos em alguns programas, mas esse programa, ele não trabalha com, por exemplo, não trabalha junto com Bolsa Verde, não trabalha junto com o Ministério do Meio Ambiente. Esse é um programa que a gente trabalha com os parceiros locais. Né? Digamos assim, vamos fazer um aqui? Então tem que ser aqui, prefeitura daqui, a Universidade de Uberlândia, a Associação de Cafeicultores, o comitê, né? É um projeto local, né? Projeto local. Tá? Local. Bom, então a primeira coisa que nós fizemos foi isso, né? Criamos aqui, discutimos, temos aqui 5 parceiros, dá para começar? Dá. Vamos começar. Tá. E aí? Aí tem que definir, logo de início, quem vai pagar pelo serviço ambiental. Porque eu falei que o dinheiro da ANA vai entrar para fazer as obras. Quem vai pagar? Aí eu comecei falando. Lá em Extrema, quem paga é a prefeitura. Lá em Viçosa, Minas Gerais, então, estamos contratando agora, quem vai pagar é o SAAI. Lá em Distrito Federal, nós temos um produtor de água, quem paga lá é a CAESB. Lá no Espírito Santo, nós temos um programa de produtor de água, quem paga é o Estado, com os royalties do petróleo. Lá no PCJ, que é Piracicaba, Capivari e Jundiaí, quem paga é o Comitê de Bacias. Quer dizer, o que o Comitê de Bacia faz? Ele cobra pelo uso da água dos usuários, né? E aí, pega esse dinheiro
E aplica onde? Aplica onde o comitê decidir. O comitê é um dos parceiros importantes no programa Produtor de Água, porque ele pode pagar pelo serviço ambiental. Ele pode pagar para o produtor rural aquele dinheiro. E não existe nada mais justo que isso. Recolhe o dinheiro dos usuários e paga aqueles que estão ajudando a melhorar a qualidade e quantidade de água. Então, o comitê de bacia é um parceiro importante. Tá? Bom, outra coisa que eu queria falar. O dinheiro que a gente emprega em uma propriedade, para fazer seca, para fazer barraginha, para fazer represa e para recompor, ele é de 10 a 15 vezes o que o produtor recebe. Ou seja, para cada 100 a 150 mil que a gente emprega em uma propriedade, o produtor recebe de 10 a 15 mil reais por ano, que normalmente o pagamento é feito anual. Então veja só, o dinheiro empregado em benefício, né, é muito maior que o que o produtor recebe. Então é comum nos nossos programas, quando vai, depois que ele já está estruturado, que está montado, quando vai fazer entrevista com os produtores, porque as televisões, isso é uma causa muito simpática, né? Então tem muita entrevista. Aí o produtor fala, não é tanto pelo dinheiro, né? O que melhorou a minha propriedade, entendeu? Porque a nascente dele tem muito mais água, o córrego dele tem muito mais água. Tá? Bom, e aí? Tem umas parcerias. O que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Elaborar um diagnóstico socioambiental da bacia. Esse programa não é um programa para o município todo. Não é assim. Isso você tem que eleger uma bacia para você começar a trabalhar, para você aprender a trabalhar. Então pega uma bacia, aqui qualquer, vamos escolher uma bacia, uma subbacia, uma bacia pequena. Né? Pequena sim, relativamente, né? Para não pegar o município todo. Hã? Pega uma bacia que abastece o rio Araguari, de um tamanho adequado lá. Normalmente, preferencialmente até, são bacias que produzem água para abastecimento humano, né? Bacia de captação, elas são prioritárias, não são só elas, mas são prioritárias, né? Pega uma subbacia, e nessa subbacia você vai fazer o diagnóstico. Você vai ver quantos hectares que tem essa bacia, quantos produtores, que quantidade de mudas você vai ter que plantar, qual a área que você vai ter que terracear, você vai ter que conhecer a rede hidrográfica, a rede de estradas, né? Quantos quilômetros de estrada que eu vou ter que cuidar. Por que esse diagnóstico? Quantas escolas que tem ali? Porque com isso aí é que você conhece a bacia e você tem que saber aí, já do início, quanto que você vai gastar nesse programa naquela bacia. Tá? E com isso aí também você vai saber quantos produtores, em média, você vai trabalhar ali, né? Para você ter uma noção de quanto que você vai pagar ali. Tá? Então isso é o diagnóstico socioambiental da bacia. Ao mesmo tempo, você vai fazer uma valoração econômica do serviço ambiental. O que é isso? É você falar assim, quanto que eu vou pagar para cada hectare, para cada produtor que entrar nesse programa? Olha só, o serviço ambiental, gente, muitas vezes não dá nem para você medir ele não. Porque você pega lá em São Paulo agora, com essa falta d'água, que agora já está diminuindo, mas imagine se esticasse mais um mês. Quanto que valeria um cara que está ajudando a produzir água lá? Você perguntar um dono de casa, um dono de indústria, quanto você pagaria para você não ficar 3 dias sem água e 1 dia com água? Então, isso é muito dinheiro. Então, muitas vezes você não consegue pagar tudo que vale o serviço ambiental. Mas você valoriza mais ou menos assim, quanto que é um hectare, essa bacia aqui produz soja. Um produtor produz tantos sacos de soja por ano, cada saco é X, e ele está produzindo isso aqui na área de nascente ou na área de APP. Se ele pegar essa área e oferecer para ela ser recuperada, ele vai deixar de ganhar quanto por ano? Aí você fala assim, ele vai deixar de ganhar R$1.000 por ano. Aí você fala assim, tá bom, mas nós temos condição de pagar esses R$1.000? Às vezes você não tem condição de pagar o 1.000, você tem condição de pagar 500. Aí você chega para ele e fala, ó, se você ceder essa área aqui para nós e ajudar a gente, porque o produtor também tem obrigação, não vamos falar daqui a pouco. E se você for um parceiro do programa,
nós vamos te pagar todo ano R$ 1.000 por hectare. Tá? Então, aí, isso é uma valoração que você está fazendo de quanto que vale um hectare reflorestado ali para o programa, tá? Bom, mas daqui a pouco nós vamos falar de quanto que nós estamos pagando mesmo, tá? Isso é só para ter uma noção de como é que calcula. Bom, e aí, ao mesmo tempo, você tem que fazer um arcabouço legal, né? Você tem que criar uma lei municipal, por exemplo, que permita à prefeitura, se for a prefeitura que vai pagar pelo serviço ambiental, ou se for uma empresa particular, não precisa. Ou se for um comitê, também não precisa. Por quê? O comitê, ela tem a autorização para pagar. Mas a prefeitura tem que ter um arcabouço, por quê? Ela tem que criar um fundo municipal do meio ambiente. Aliás, um fundo ambiental. Por quê? Porque a prefeitura, um dos parceiros importantes para nós hoje é o Ministério Público. O Ministério Público, até então, ele tinha aquela ideia também, como os outros órgãos do governo, de chegar e bater e cobrar multa e tal. Hoje o Ministério Público é parceiro nosso em vários projetos. Porque também viu que não estava funcionando daquele jeito, né? Então o que o Ministério Público hoje faz? Pega, por exemplo, os dinheiros que eles têm dos TAC, né? Das multas que eles aplicaram em outro lugar, e joga nesse fundo de meio ambiente para ajudar a melhorar esse programa. Então nós temos vários parceiros. Por exemplo, semana que vem eu estou indo lá em Canindé do São Francisco, nós estamos criando um programa produtor de água lá, que já está estruturado. O principal parceiro lá é o Ministério Público. Nós temos um programa lá em Campo Grande, que o principal parceiro é o Ministério Público. Temos lá em Goiânia, que o principal parceiro é o Ministério Público. Tá? Então, esse aí é um daqueles que a gente tem que trazer para o nosso lado, para eles ajudarem a melhorar. Né? Em vez de sentar só naquela parte de cobrar e bater. Voluntário, né? Voluntariamente. Né? Às vezes o mesmo órgão que só entra batendo e cobrando, ele é um parceiro para ajudar. Porque uma coisa é você chegar no produtor e falar assim, olha, nós estamos oferecendo tudo isso e ainda vamos te pagar. Se você não fizer, daqui a pouco pode chegar um Ministério Público ou uma polícia ambiental e fazer você fazer tudo isso e você ainda vai ter que gastar seu dinheiro. Entendeu? Então esse é um argumento. Esse é um argumento. E os produtores têm aceitado bem esse tipo de argumento. Bom, então, Virgem Maria. Ainda bem que tem a última palestra, né, que meu tempo aqui já acabou. Bom, então, se você elaborou o diagnóstico, tem uma noção do preço de um hectare para você reflorestar e tem uma legislação, você vai conversar com os produtores, né? Isso aqui tudo você faz inicialmente, né? Até aqui não tem produtor envolvido, não. Aqui você vai chegar nos produtores e falar, ó, nós estamos querendo estruturar o programa produtor de água e conversa com eles e tal, né? Você explica para eles, né? Faz reunião, se precisar a gente vem, conversa também, tá? Engajou os produtores. Aí você vai definir o valor que você vai pagar. Você já tem uma noção, né? Você vai definir. Eu vou pagar X. Aí isso aí você já vai falar com o produtor. Se você for nosso parceiro, você vai receber X por hectare por ano. Tá? Daqui a pouco eu vou chegar lá nesse X. E aí você faz o fundo para pagar o PSA. Ou seja, se for, por exemplo, quem vai pagar? É o comitê? Então o comitê tem que garantir. Nós vamos pagar pelo serviço ambiental. Se for o órgão de abastecimento aqui, essa AIA aqui, SAI. O SAI é um parceiro importante, paga em vários projetos nossos. Se for o SAI, faz um documento que você vai pagar. Se for a prefeitura tem que pegar o dinheiro, colocar num fundo lá. Entendeu? Para quê? Para o produtor, quando ele entrar, ele ter a garantia de que ele vai receber se ele fizer aquilo ali. Tá? Bom, fez tudo isso, e aí você vai abrir um edital de licitação. Você pegou aquela bacia que você vai trabalhar, e aí você vai abrir um edital e fala assim, ó, nós vamos aqui criar o programa produtor de água nessa bacia. Quem se interessar, vem aqui e escreve aqui. Porque às vezes, você não tem dinheiro para fazer em tudo que você quer. Né? Então, aí, quem é prioritário você fazer? Primeiro, quem se inscreveu primeiro. E aliado a isso, nós temos uma forma de selecionar que é muito interessante. Que é selecionar primeiro aquele produtor que se disponibilizou em oferecer maior área percentual
da sua propriedade para conservar o recurso hídrico. Percentual, hein? Então, para nós, um produtor que tem 10 hectares de terra, ele fala assim, não, tem 2 hectares aqui que eu vou deixar, vou plantar e vou recuperar. Então, ele colocou 20% da propriedade dele para melhorar o meio ambiente. Se um produtor que tem 100 hectares, fala, não, eu vou colocar aqui 5 hectares. Ele ofereceu uma área muito maior, mas a percentagem dele, ele teve menos disponibilidade de ajudar do que aquele que ofereceu os 20%. Então, a gente prefere trabalhar inicialmente com esse que ofereceu mais. Tá? Isso em caso de não dá para fazer na área toda, né? E aí você começa a fazer a celebração de contratos. Como é que é isso, gente? Isso é o seguinte, você leva um técnico, um dos parceiros importantes é a Emater, porque tem um quadro técnico de ótima qualidade e conhece os produtores, né? Então, o técnico da Emater vai em cada propriedade e chega lá e desenha a propriedade do cara. Desenha a propriedade. E fala assim, ó, aqui na sua... Vão dizer que esse quadro todo aqui é a propriedade do seu fulano. Aí o cara da Emater desenha ela e fala, ó, o senhor aqui, o senhor vai ter que recuperar aqui. Aqui é uma área de topo de morro, você pode plantar aqui 1 hectare de floresta. Aqui é uma área de pastagem que está degradada, ou uma área de soja que está formando aqui. Já tem até umas erosões aqui, nós vamos ter que fazer os terraços aqui. Aqui você tem uma nascente aqui que você vai ter que cercar. Aqui é uma beira de rio que você vai ter que conservar. Aí fala com ele, para você, esse hectare, aqui você tem, aí fala com ele, aqui você já tem uma matinha de 2 hectares. Essa mata de 2 hectares, ela já está pronta. Então o cara já entra recebendo. Porque ele já entra prestando o serviço ambiental. Aí fala com ele, aqui onde é que nós vamos plantar uma floresta para você aqui na quininha? Essa floresta que nós vamos plantar, nós vamos te pagar X. Cada nascente aqui, você vai ganhar X. Então você já faz o projeto da propriedade dele, e no final você fala assim, ó, se você fizer tudo isso que nós estamos te propondo, o senhor vai receber aqui R$6.000 por ano. O senhor quer fazer isso? Aí se ele quiser fazer, aí você vai e assina um contrato com ele. Contrato, então ele tem uma obrigação. Ele tem a obrigação, ele vai ajudar para você ver. O projeto faz a cerca, mas se alguma coisa quebrar a cerca, o produtor tem que ir lá e consertar. O projeto dá a formicida, mas quem tem que colocar lá é o produtor. Que você não imagina que um órgão qualquer vai sair lá para colocar a formicida para matar a formiga que está cortando a árvore, né? Então o produtor tem as obrigações dele também. Não, até aqui, nós não falamos nada que impeça ele de usar a água. Né? Se ele tem autorização para usar, ele pode usar. Nós, inclusive, não vamos questionar essa autorização dele. Nós não entramos lá como órgão fiscalizador. Nós estamos lá como parceiro. Né? O que ele vai ceder são áreas para ser feito o que tem que ser feito. Porque nós estamos falando aqui, até agora, só de captação e infiltração de água de chuva. Nós não estamos falando aqui de barrar nascente, né? Não estamos falando de barrar nenhum curso d'água. É só água de chuva. O projeto se baseia em melhorar a infiltração da água de chuva. Bom, mas tá bom. Se o produtor falar assim, não, eu achei até bom, mas essa área aqui que você falou que é para eu reflorestar aqui, eu não quero fazer ela não, porque não sei o quê, e essas nascentes aqui, tem 3 aqui, eu vou fazer só 2, porque essa outra aqui, eu quero deixar minhas vacas beber água. E aí? Aí você fala assim, tá bom, o senhor está me propondo aqui que você só vai fazer a metade. Então, eu aceito, mas você só vai ganhar a metade. Por quê? Porque não é bolsa, é pagamento. Se ele presta a metade do serviço ambiental, ele vai receber a metade do pagamento. Correto? Aí você calculou ali, se você vai prestar metade do serviço ambiental, então você vai receber R$3.000 por ano. Se ele aceitar, você assina um contrato com ele pela metade. Porque é um programa voluntário. Muitas vezes o produtor não aceita fazer tudo aquilo de imediato. Mas aí com 1 ano, 2 anos, ele vai atrás de você. Às vezes quando você coloca as máquinas para fazer, está no meio do serviço, você já vai, mas eu resolvi agora, vamos fazer. Aí você volta e faz com ele também. Entendeu? Bom, aí, contratou com o produtor, aí vem a implantação das ações. Aí, já está com o contrato do produtor na mão, já sabe o que vai fazer, aí você começa a cercar nascente, cercar de preservação permanente, beira de rio, vai plantar, vai fazer os terraços, vai melhorar a estrada dele, né? Vai
vai fazer as barraginhas, tá? Aí você começa a implantou as ações. Não, vem cá, olha só aqui, ó. Aqui você assinou um contrato com ele, ó. Ó, você assinou um contrato. Você assinou um contrato. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando a gente faz quando, por exemplo, a gente contrata um programa produtor de água, o recurso, por exemplo, você passa um recurso para, digamos, uma prefeitura. Esse recurso hoje, ele passa, ele vai na prefeitura, mas ele nem entra em conta da prefeitura. Tá? A prefeitura contrata horas máquinas para fazer aquilo lá. Então o pagamento já é feito direto naquela empresa. Entendeu? Então a prefeitura é só um meio do recurso passar para pagar o produtor. Então o que é executado é só no que foi combinado. Tá? Porque isso é dinheiro público, né? Isso é dinheiro público. Então o dinheiro público ele tem que ir para onde é que foi combinado. E a gente tem a oportunidade nesse programa de ajudar a selecionar os parceiros, de contratar. E a gente acompanha, né? Então eu vou em todos os projetos nossos acompanhando, para ver se está sendo feito o que foi combinado, né? Bom, e aí, implantou as ações. Depois que implantou as ações, a gente vai verificar. Quando você implantou as ações, o produtor fez a parte dele. Aí a gente vai verificar e certificar, né? Então vai lá na propriedade do cara e olha, o que o senhor combinou de fazer foi feito? Plantou aqui nas APPs, cercou as nascentes, recuperou pastagem, fez isso? Fez. Ok. Então eu dou um ok. Então pode pagar ao produtor pelo serviço ambiental. Aí é emitido um cheque para o produtor para pagar ele. Tá? Bom, que é essa parte aqui, ó. Pagamento efetuado. Né? Pagamento foi efetuado, é só você acompanhar, monitorar, porque todo ano, normalmente a gente faz esse pagamento anual, tá? Todo ano, antes de pagar, você vai lá, verifica. Está cumprindo a função? Ah, não, aquele lugar que ele fez lá, que cercou aquela matinha, ele abriu lá a cerca lá e entrou umas vacas lá, está comendo. Epa! Então, como é que está a matinha lá? Está mais ou menos. Então ele só vai receber a metade do que foi combinado. No contrato já consta isso, entendeu? Não está bem conduzido, só recebe a metade. Não está bem conduzido, ok, paga. Tá? Bom, isso aqui é a forma básica da gente implementar um programa produtor de água em uma localidade. Como é que faz para passar aí, amigo? Já estão acabando, viu, gente? Bom, quanto que tem sido pago, em média, ao produtor nos nossos projetos? Aí eu volto a falar com vocês. O projeto é da comunidade. Vou dar aqui só exemplo de como é que estão outros projetos. Em média, um produtor recebe R$250 por hectare por ano. Quando ele vai plantar uma floresta, vai recuperar uma área de nascente, uma área de beira de rio. Quando ele já tem uma floresta prontinha lá, ele recebe, em média, R$300 por hectare por ano. Normalmente, quem mais recebe é isso. É quem já tem uma floresta pronta, R$300 por hectare por ano. Quem recebe menos, recebe de R$80 a R$100 por hectare por ano. O que é isso aí? É, por exemplo, o cara tem uma área de, digamos assim, uma área que planta soja ou café, que está mal cuidada. Aí você chega e fala assim, não, aqui nós vamos ter que fazer, nós vamos te ajudar a melhorar aqui. Nós vamos fazer curva de nível, você vai melhorar o replantio, a sua pastagem aqui está muito ruim, nós vamos fazer aqui curva de nível, vamos fazer barraginha, você vai, que a ANA não paga semente, esse projeto não é um projeto de geração de renda. Ele até aceita e quer que o produtor melhore, mas não é programa de geração de renda, é programa de melhoria de qualidade e quantidade de água. Então tem situações que a gente faz alguma coisa e o produtor ou outro parceiro faz outra coisa. Tá? Então se uma pastagem está mal cuidada, você fala, nós vamos aqui te ajudar fazendo curva de nível, você vai recuperar a sua pastagem. Você vai calcarear ou vai plantar. Aí é uma área que ele vai continuar ganhando dinheiro aí. Né? Então é um lugar que a gente paga menos. Paga cerca de em média R$100 por hectare por ano, em pastagem recuperada. Tá? Pode ser mais? Pode ser mais. Depende dos parceiros. Tem o dinheiro para pagar mais? Vão pagar mais.
Bom, de onde que vem esse dinheiro para pagar hoje? Eu estou falando que pagar o serviço ambiental, né? Que vai pagar os produtores rurais anualmente, né? Bom, esse dinheiro pode vir de orçamento da União, pode vir de Estado, pode vir de prefeitura, né? Nós temos prefeitura que paga, como é o caso de Extrema, temos Estado que paga, como é o caso do Espírito Santo. Pode vir de fundos estaduais de recursos hídricos, pode vir de bancos, né? Pode vir de empresa de saneamento ou de geração de energia elétrica. Geração de energia elétrica é um parceiro importante, porque quando os proprietários em volta de um lago, eles não deixam chegar sedimento do lago, o lago vai ter uma vida útil muito maior, não é isso? Vai demorar muito mais para esse lago assorear. O lago é uma fonte de renda da empresa de energia elétrica. Então ela tem interesse nisso também. Né? Bom, pode ser recursos pela cobrança de água, né? Que é comitê de bacia. Pode ser dos TACs do Ministério Público, tá? Compensação financeira. O comitê de bacia, nós temos lá no PCJ, lá em São Paulo, ele paga pelos serviços ambientais. No final do ano eu estive lá no Paraíba do Sul. O comitê do Paraíba do Sul criou um programa produtor de água que eles vão pagar tudo, até as ações para recuperar. Além de pagar pelos serviços ambientais. Então, o comitê de bacia, vocês precisam de procurar ele, para envolvê-lo, né, para participar mais. E ele é importante, né? É um parceiro importante no projeto desse, né? Bom, onde nós temos programa produtor de água funcionando? Todas essas pontinhas amarelas aqui, ó, verde, já são programas que estão implantados ou com contratos assinados para a gente já estar implantando agora, tá? Olha só ali, ó, nós estamos em Alta Floresta, no Mato Grosso, em Amparo, em São Paulo, em Bauru, São Paulo, Bom Despacho, Minas, Camboriú, Santa Catarina, Canindé do São Francisco, no Ceará, Carmo do Cajuru, em Minas, Sé do Abaeté, em Minas, Curitiba, no Paraná, Delfim Moreira, em Minas, no Distrito Federal, Bacia do Pipiripau, Doresópolis, em Minas, Extrema, em Minas, Frutal, Minas, na Bacia do Rio Guandu, em Rio Claro, Guaratinguetá, São Paulo, Guariroba, em Mato Grosso do Sul, Ibirapitanga, na Bahia, Igarapé, Minas Gerais, Itaiandu, Minas Gerais, Jaguariúna, em São Paulo, Joanópolis, São Paulo, Goiânia, em Goiás, Luz, Minas Gerais, Macaé, no Rio, Mirassol, em Mato Grosso, Nazaré Paulista, São Paulo, Paraíba do Sul, no Rio, Patrocínio, Minas Gerais, está entrando agora, já vai começar a pagar também pelo serviço ambiental, quem vai pagar lá é o SAAI, é o órgão ambiental de meio ambiente, Paraíba do Sul, no Rio, Pimenta, em Minas, Rio Branco, no Acre, Rio Verde, em Goiás, São João da Boa Vista, São Paulo, São José dos Campos, São Paulo, Salesópolis, São Paulo, Sete Lagoas, em Minas, Tangará da Serra, em Mato Grosso, Taquarussu, no Tocantins, Uberaba, em Minas Gerais, vai começar agora também, Uberlândia vai começar agora também, vocês estão com contrato assinado, recurso já liberado, Veracruz, Rio Grande do Sul, Viçosa, Minas Gerais e Votuporanga, São Paulo. Então, assim, é um programa que já está espalhado, está consolidado, e nós nos oferecemos como parceiros para um programa desse. Tá? Achamos que vocês têm condição. Até agora, nos nossos editais, nós ainda não recebemos nenhum projeto vindo de Araguari. Tá? Então, vocês sabem que tem aquele ditado antigo, quem não chora não mama, não é isso? E para nós, no governo, significa que quem nunca envia projeto, nunca vai ser beneficiado. Né? Então, é questão de a gente começar, né? Pensar, trabalhar. Esse aqui é o nosso site, né? O site do Programa Produtor de Água, www.ana.gov.br/Produágua. A nossa apresentação já está gravada aqui, tá? Quem quiser pegar. Meu nome é Rossini, nós estamos lá na ANA, meu telefone está aqui, ó, 21095356, meu e-mail está aqui. Agradeço a vocês pela paciência e estamos aqui, viu? Não impondo nada, nos oferecendo para ser parceiros. Se vocês aceitarem, comece a conversar entre vocês, chame a gente aí para conversar novamente e vamos discutir,
vamos visitar outros projetos, vamos aprender mais e vamos trabalhar junto. Muito obrigado a vocês, hein? Bom, nós agradecemos o Rossini e 5 minutinhos aí. Alguém quer fazer alguma pergunta? O microfone aqui está à disposição para quem quiser perguntar, tirar alguma dúvida. Não? Sérgio Bronze, perguntar? Sérgio é da casa, pode vir aqui, Sérgio, vai. Você é um menino bom, de casa. Professor, o senhor falou da gente estar antecipando projetos. Eu acho isso importante e deve ser mais trabalhado. Para que a gente possa antecipar um projeto, a gente tem que ter o foco dele, o objetivo dele, que é um dos primeiros itens de qualquer projeto. Então, seria muito importante ter uma orientação de quais os objetivos que estão sendo focados pela agência, para que a gente possa estar pensando nos futuros projetos que a gente possa estar vindo desenvolver. Eu faço parte do comitê de bacia também, estou ligado ao PN1, já participei do Araguari também, e eu acho que esse é um item importante a ser divulgado, para que quem tiver interesse possa já estar trabalhando para quando vier a licitação. Aí, na licitação que a gente vai saber, a licitação para projeto para isso. Às vezes o projeto que eu tenho não é para aquele item licitado. Não, veja só, o programa Produtor de Água, a base dele é isso que a gente falou aqui. A gente sempre vai recuperar a área de APP, sempre vai cercar nascente, sempre vai recuperar estradas vicinais, sempre vai fazer barraginha, né? Então a base ela é muito parecida. E nós temos muitos projetos que a gente já recebeu e muitos que nós já contratamos. E isso não é segredo. Então, por exemplo, vocês vão criar, fala assim, manda para mim um projeto que já foi aprovado. Não tem problema nenhum. Passa um e-mail para mim pedindo isso, eu pego por exemplo, eu pego um projeto, porque isso não é segredo, né? Nem pode ser, né? Dinheiro público não pode ficar nada em segredo. Eu pego um projeto, por exemplo, Canindé do São Francisco, que foi o primeiro colocado no nosso último edital. Te mando ele todinho, né? Manda um de luz, pode mandar, né? No nosso site tem muitos projetos também que já foram contemplados, estão em andamento, né? Então, a base é o mesmo. Outra coisa, você pega o edital, você não vê quem vai fazer concurso vestibular, faz o quê? Pega as provas dos anos anteriores, não é isso? Para estudar? Pega o edital que nós lançamos há 2 anos atrás, pega o edital que nós lançamos ano passado, vocês vão ver que muda muito pouca coisa, né? Muda pouca coisa. A base do programa é a mesma. Mesmo porque os objetivos são sempre os mesmos, é melhorar a qualidade e quantidade de água. Você pega um projeto desse e o cara vai trabalhar, aí a bacia é diferente, né? Você vai pegar a bacia, vai ter que fazer o diagnóstico da sua bacia. Agora, as intervenções são semelhantes. O preço que vai pagar pode ser semelhante, né? Os parceiros são quase sempre semelhantes, né? Mas nós estamos às ordens, só manda um e-mail pedindo que a gente passa o último edital, passa o último, passa alguns projetos que já foram contemplados, sem problema, ok? Não, normalmente você tem que identificar, a prefeitura tem que ser parceira. A Emater deve ser parceira. Uma associação dessa como a ACA deve ser parceira. Uma universidade deve ser parceira. Porque você tem que ter parceiros que consigam trabalhar, que tem que ter credibilidade com o produtor e que possa... porque tem que... É um projeto voluntário. Então, se o produtor não quiser... Esses dias eu fui na cidade, o prefeito falou comigo assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer só ANA e a prefeitura? Eu falei com ele, isso não é produtor de água, não dá. Não funciona, o produtor de água só funciona dessa forma que nós colocamos. Tem que ter parceiros, entendeu? Isso é um programa de envolvimento, né? Porque o interesse é de todo mundo. Então, se for só fazer com a prefeitura, não vai funcionar. Não, a ANA não faz assim. Tem que criar uma parceria entre instituições, né? Para poder andar. Não é, a matéria não encaminha tudo, não. Isso aí, gente, é o seguinte. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. A gente não pode, hoje, mais, jogar a responsabilidade de nada para o outro. Né? Não adianta a gente pôr a culpa desse meio ambiente está ruim, é do governo, a culpa é dos agricultores, a culpa é da prefeitura. Não. Acabou esse negócio de a gente jogar a culpa para o outro. Assim também a gente não pode jogar a responsabilidade para o outro. Aí a matéria vai fazer? Não faz. Tem que criar uma parceria, né? Cada um ajudar. A Emater já tem muita coisa para fazer. Então tem que juntar a Emater com a ACA, com a prefeitura,
com o comitê e fala, vamos contratar alguém para fazer isso aqui? Ou a gente tem na prefeitura, ou na Emater, ou na ACA, quem pode fazer, entendeu? Mas alguém tem que elaborar o projeto, né? Alguém tem. Mas tem que ser parceria, não pode um só. Não funciona. Porque se for um só, o cara fica sobrecarregado. Porque cada um já tem suas obrigações, né? Você vai na Emater, hoje o cara já tem obrigação, essa obrigação social caiu muito em cima da Emater, o cara às vezes tem condição, mas ele não tem tempo, né? Então tem que juntar para ver quem vai fazer o projeto, né? Primeira coisa é isso. Por exemplo, vai receber o projeto básico de 2 cidades lá e vão trabalhar nesse projeto para adaptar para uma cidade aqui. Certo? Meu nome é Douglas, do sul de Minas, de Alfenas. Quando você fala de produção de água, a gente pensa no trabalho seu, é bonito o trabalho, achei bacana, e realmente a gente está pensando em ter água no futuro, não é imediato. Mas no caso nós, por exemplo, que trabalhamos com irrigação, a gente pensa muito em ter água hoje. E aí a gente pensa em barramento, não só nas barraginhas, mas barragens maiores. Então não seria legal também fazer parte desse trabalho de produção de água também, armazenamentos maiores, barramentos maiores, para a gente conseguir ter uma água disponível, assim, a curto prazo, vamos dizer, para a gente trabalhar. E uma outra pergunta. A gente está na região dos lagos, que é Furnas, né? Do Lago de Furnas. E lá o lago vai embora. E sobra, por ser uma região montanhosa, sobra às vezes tem fazenda que a água fica 2, 3 quilômetros sem ter água mais. E a fazenda tem irrigação e o lago foi embora. E a gente sempre preocupou também, tentar na ANA ou em Furnas, posso fazer uma barragem aqui para fechar um braço deste Furnas, para a gente ter acesso à água? Então eu falo assim, talvez conseguiria ter um trabalho mais completo também, pensando a curto prazo. Ou será que tem alguém olhando isso? Pois é, eu vou te responder isso em dois momentos diferentes aí. Primeira coisa, não é foco desse programa fazer grandes barramentos para irrigação. Não é, né? Não é. É um programa, um programa que vai melhorar a qualidade e quantidade de água a longo prazo. Então, você, por exemplo, que tem um córrego na sua propriedade, você certamente vai ter água muito mais disponível na época seca. Você pega nessa seca toda que teve lá em São Paulo, extrema, não sentiu falta d'água lá, porque já tem um programa desse. Eu não posso te responder isso, porque não é a minha área específica de trabalho. Tá? Eu posso até conversar isso lá na ANA, não é foco do programa grandes barramentos para irrigação, não é. Agora, uma coisa eu te garanto, onde existe, hoje tem uma coisa que chama-se simpatia, né? Quando você pega uma região que trabalha um programa desse, no geral, é óbvio que é muito mais fácil de você conseguir um programa para fazer outros barramentos do que quando você vê que é uma região que o produtor, digamos assim, não faz nada. Correto? Então, você está entendendo o que eu estou falando? Uma coisa não elimina a outra, mas não é o nosso foco. Eu tenho certeza, você imagina quando se vai... quando você vai... Imagina eu com olho de fiscal. Eu fui do primeiro concurso do IBAMA, então eu fui analista ambiental, eu era fiscal do IBAMA. É óbvio que você chega numa propriedade, numa região que existe um programa desse funcionando, você é muito mais fácil de ver aquilo, outras atividades. Você olha com muito menos aquele olhar punitivo do que se o cara detona tudo que é possível e quer só barrar ali o rio para ele captar água para irrigação. Entendeu? Então, né? Então, são coisas que a gente pode trabalhar junto para enriquecer o programa, trazer novos parceiros, inclusive. Tá? Mas não é nosso foco, inicialmente. Eu tenho 2 represinhas pequenas lá, as 2 foram soreadas. A quem eu devo falar? Ele está falando aqui, o pessoal fez uma BR lá, então cortou
cortou muita terra e aquilo causou assoreamento, né? Isso aí é uma das situações. Ó, nós temos lá em Extrema, por exemplo, eles duplicaram a BR lá e como compensação ambiental, como o dinheiro de compensação que eles pagam é muito alto. Pegou-se esse dinheiro de compensação ambiental e jogou todo no programa Produtor de Água lá de Extrema. Então, onde assoreava, vai desassorear, onde precisar de fazer barraginha faz, onde precisar de plantar, planta, com dinheiro do TAC. A gente tem que começar a pegar aqueles que estão destruindo o meio ambiente e jogar ele para ser parceiro nosso. Porque você não vai. Quando tem que fazer uma estrada aqui, vai fazer interesse social, vai fazer mesmo. Então, o dinheiro que eles têm que pagar para a compensação ambiental é alto. Vamos pegar aquele dinheiro e colocar aqui para melhorar a produção de água aqui, entendeu? A gente tem que e é por isso que é importante trazer o Ministério Público para junto. Para invés dele, para ele sentir que o produtor dali é um parceiro que está querendo melhorar, que não está querendo só detonar. Entendeu? Valeu. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, bem. Tchau. Beijão. Fábio, boa noite. Eu acho que cada um, todos nós, temos um pouquinho de São Tomé. Vocês têm registro aí desses trabalhos e qual que foi o resultado, ano a ano? Eu sei que 8 anos talvez é uma série histórica pequena, porque eu acho que seria um fator da gente facilitar, que tem aquelas pessoas que acreditam, não precisa disso, mas tem maioria, né? O que vai ser esse produtor de água? Vocês têm esse registro de Extrema, que tem 8 anos e tal? Olha só, nós vamos ter aqui lá na ANA, agora dia 18, 19 e 20, 18, 19 e 20 de março, agora, 3 dias de encontro de todos os parceiros do Programa Produtor de Água no Brasil todo. Uma tarde toda é dedicada ao monitoramento. O pessoal da Universidade Federal de Lavras, da Unicamp e da Luiz de Queiroz, eles fizeram um monitoramento de onde a gente implanta o programa. É óbvio que essa reunião aqui hoje foi muito curta, né, para a gente falar tudo, né? Mas onde a gente implanta o programa Produtor de Água, a ANA vem e instala estações hidrometeorológicas para fazer o acompanhamento de como é que está aquilo funcionando. Um problema que a gente tem é que quase sempre, quando a gente instala a estação ali, a gente não tem uma série histórica anterior para comparar. Tá? Então, onde a gente já tem igual a Extrema, que já tinham dados, a gente tem comparado, e é muito importante o acréscimo que tem. É óbvio que no início, não. Né? Porque quando você planta uma mudinha na beira da nascente, no primeiro e segundo ano, pode até diminuir aquela água um pouco, porque aquela plantinha está sugando. Tá? Outra coisa, não é objetivo nosso pagar, faz tudo aqui e coloca uma torneirinha que mede a qualidade e quantidade de água. Eu vou pagar, se melhorou, paga, se não melhorou, não paga, não é assim. Por quê? Porque depende. Se você fez tudo certinho, mas foi 2 anos de seca, a água vai diminuir. Porque teve outros fatores que foram importantes ali. Então a gente tem que monitorar um tempo maior para a gente ter esse acompanhamento. Tá? Agora, é óbvio que a gente sabe que se a gente fizer todas as práticas, você vai ter essa melhoria. Agora, isso é um tempo para a gente ter esses dados. Né? Demora um tempo. Agora aqui, por exemplo, o cara faz tudo direitinho, o produtor faz tudo certinho, mas vieram 2 anos de seca que matou as árvores dele, tudo que ele plantou, ele recebe? Recebe. Por quê? Ele prestou o serviço ambiental? Não, ele não prestou. Porque não vai gerar mais água em qualidade e quantidade. Mas ele deixou de ganhar o dinheiro, ele deixou aquela área a bem do serviço público. Entendeu? Então a gente tem que ter a sensibilidade de trabalhar com essa situação. Se não foi por culpa dele, ele recebe. Se foi por culpa dele, ele não recebe. Tá? Pessoal, eu gosto de falar muito, a gente trabalha, nesses órgãos a gente trabalha com muito parceiro, né? Então eu gosto de falar sempre com ele o seguinte, quando a gente tem que ter um olhar diferente para um produtor que está querendo melhorar o meio ambiente, daquele que está querendo detonar. O cara está querendo fazer uma coisa para detonar, você tem que ser muito mais rígido do que quando ele está fazendo uma coisa com o bem, ainda que aquilo não cumpriu a sua função. Às vezes o dano é até igual, mas a intenção foi diferente, correto? Então a gente tem que ter essa sensibilidade. Tá?
É o projeto de IBA, né? O projeto de IBA foi, inclusive, eu que acompanhei no início. A gente liberou o recurso lá para conservação de solo e água. Então fez um projeto bacana, mas lá não tem previsão de pagamento, tá? De pagamento aos produtores. Agora, hoje, a gente não está trabalhando no projeto como aquele de IBA. A gente faz aquelas mesmas coisas, só que tem que ter o pagamento ao produtor. Porque quando tem o pagamento, o produtor vira um parceiro. Porque como ele quer receber todo ano, ele cuida daquilo, entendeu? Então, ao invés do produtor ser um detonador, ele tem que cuidar porque ele quer receber nos outros anos. Então, a gente faz aquela mesma ação que fez em IBA. Só que agora tem que ter o pagamento para o serviço ambiental ao parceiro, que é o produtor rural. Pois é, ali agora está na hora de IBA chegar e falar assim, vamos transformar isso num programa produtor de água? Entendeu? Tem tudo para transformar, né? Tem tudo para transformar.